Um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre o cordão de girassol. E esse vídeo teve bastante visualizações, tanto no Instagram como no meu YouTube, tá? Então, tiveram várias perguntas, principalmente lá no YouTube, perguntando quem mais teria direito ao cordão de girassol. Então, me perguntaram, quem tem câncer tem direito? Quem tem fibromialgia tem direito a utilizar esse cordão? E algumas outras. Então, se você quer entender quem é que tem direito a esse cordão de girassol e o que é que se trata isso, né? O que é esse cordão de girassol? Fica aqui que eu vou te explicar. Você já ouviu alguém usando um cordão de girassol e ficou em dúvida sobre o que aquilo significava? Ou você tem alguma doença e não sabe se você tem direito a usar esse cordão? Pois bem, o cordão de girassol, ele é um cordão utilizado, né, por pessoas que têm deficiências ocultas. Então, são aquelas deficiências, aquelas doenças que a gente não consegue ver a olho nu. Então, algumas doenças a gente olha e fala, olha, a pessoa tem esse tipo de doença, por exemplo, a psoríase, né, que aparecem as manchas, ou um deficiente físico, né, então ele tá numa cadeira de rodas. Mas algumas doenças existem e a gente não consegue, de olhar para a cara da pessoa, saber se ela tem algum transtorno, algum comprometimento ou não. Então, esse cordão de girassol, ele foi pensado justamente para isso, para que essas pessoas pudessem utilizar ele e aí ficar entendido, né, que essas pessoas precisam de um apoio em algum determinado momento. Então, por exemplo, lá você vai para o aeroporto, vai pegar e fazer uma viagem. Então, chegando no aeroporto, os profissionais de lá, eles já são treinados para que quando chega uma pessoa com o cordão de girassol ou aquele cordão com as pecinhas de encaixe que é específico do TEA, que essas pessoas precisam de um cuidado especial, certo? Então, eles já prepararam toda a equipe para que eles pudessem prestar esse apoio, certo? Então, se você tem câncer, se você tem o transtorno de ansiedade generalizada, se você tem fibromialgia, você pode também utilizar. Então, qualquer doença que você tenha que te traga algum comprometimento e que você talvez precise de um apoio específico em determinado lugar, você pode utilizar esse cordão. Ele não é de uso obrigatório, ele é assim, quem quer usa, quem não quer não usa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela sabe que em determinados locais ela pode ter uma crise de ansiedade, ela pode pegar e utilizar esse cordão e solicitar o apoio quando necessário, sei lá, numa fila de banco, num lugar onde tem muita gente, mas que ela precisa estar. Mais um exemplo são as pessoas que têm fibromialgia. Elas têm dores pelo corpo todo, dores intensas, e que às vezes dependendo, né, do momento de crise da pessoa, dependendo do grau, né, da doença, a gente percebe que as pessoas acabam ficando com uma mobilidade mais prejudicada e essas dores, por exemplo, se ela tiver que andar muito ou tiver que ficar muito tempo de pé, isso também acaba prejudicando. Então, esse cordão daria uma prioridade para ela num atendimento em hospitais, em determinados lugares, por exemplo, fila de banco, no próprio aeroporto. Algumas doenças você pode emitir uma carteirinha específica, como por exemplo a fibromialgia. E aí ele não vai substituir isso. Ele vai sinalizar para as outras pessoas assim, olha, talvez eu precise de uma ajuda especial em algum momento, certo? E é para que as pessoas olhem a gente de uma maneira gentil, certo? De uma maneira de acolhimento. Como eu já falei,
O cordão de girassol, ele não é um cordão obrigatório de se usar. Mas se você tem alguma doença que é invisível aos olhos ou conhece alguém que tenha essa doença, considere usar esse cordão, considere enviar esse vídeo para que as pessoas vejam, porque essa possibilidade pode ajudar muito as pessoas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o cordão de girassol, sobre outros direitos, continue aqui comigo, que eu sempre estou trazendo conteúdos como esse.